Caravana Nordeste contra o trabalho infantil chega ao fim em Salvador. O combate à exploração infantil também é tema de projeto realizado por Coordenadoria Nacional do MPT. MPT da Bahia realiza audiência pública para debater projeto de lei que regulamenta a terceirização. O Trabalho Legal recebe o procurador do Trabalho, Henrique Correia, que acaba de lançar 2 livros que já encabeçam a lista dos mais vendidos no ramo jurídico. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em Salvador, cerimônia marca o encerramento da Caravana Nordeste contra o trabalho infantil. Entre os meses de abril e junho, a caravana percorreu os 9 estados da região. A mobilização foi uma iniciativa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho. Muitas pessoas pensam que trabalhar quando é criança é bom, para quando precisa ter uma experiência profissional. Não, mas não é assim. Trabalhar quando criança faz muito mal à saúde. Prejudica o pulmão e várias doenças mais. A criança tem que saber que estudar em primeiro lugar para quando crescermos ser alguém na vida. Este foi o recado que o estudante Pedro Henrique mandou às autoridades que atuam no combate ao trabalho infantil. A redação feita por ele foi lida durante a cerimônia que marcou o fim da Caravana Nordeste contra o trabalho infantil. Depois de percorrer todos os estados nordestinos, as atividades chegaram ao fim na capital baiana, Salvador. Infelizmente, a Bahia é o estado do Nordeste que tem, em termos absolutos, o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então, eu acho que realmente coube terminar a caravana aqui. A caravana teve início no Ceará, no dia 9 de abril. Crianças e adolescentes participaram de diversas atividades de conscientização sobre os perigos do trabalho infantil. A caravana, com cerca de 2.000 pessoas, partiu no dia 24 de abril em Natal, da Praça Cívica rumo ao Palácio do Governo, onde foram realizadas apresentações musicais de crianças e a leitura de 2 cartas endereçadas à governadora Rosalba Ciarline, que não estava presente, mas deixou o termo assinado. Na Paraíba, 1.500 estudantes foram reunidos num ginásio em João Pessoa para a leitura da Carta da Paraíba, escrita por eles e entregue ao governo estadual. A caravana sergipana teve seu início no dia 3 de maio com palestras, espetáculos, atos públicos e uma exposição de fotografias. No dia 22, o termo de compromisso foi entregue ao vice-governador Jackson Barreto, que se comprometeu a entregá-lo ao governador. Em Pernambuco, a caravana chegou no dia 25 de maio, com atividades educativas com crianças e adolescentes que participam de programas sociais. O encerramento em Salvador também contou com a participação de vários estudantes. Uma audiência pública foi realizada na Secretaria Estadual de Justiça, sem a presença do governador da Bahia, Jacques Wagner. Essa caravana tem o propósito de fortalecer essa interlocução no sentido de cobrar do poder público estadual e também do poder público municipal que adote medidas imediatas e urgentes para proteger as crianças. Foram realizadas ações para sensibilizar a sociedade quanto ao trabalho infantil e obter compromissos dos poderes executivo, legislativo e judiciário para o fortalecimento das políticas públicas de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A mobilização partiu do governo federal e de todos os estados envolvidos. Nós precisamos de políticas públicas, né? E nesse sentido de várias políticas setoriais, seja da educação, na melhoria do acesso e também da qualidade da educação, da saúde, da assistência social. A Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também tiveram um papel fundamental na realização da caravana. Se não fosse o Ministério Público do Trabalho no estado da Bahia, nós não teríamos conquistado 14 mil crianças fora do trabalho infantil num tempo muito recorde. Hoje
é adotado essa boa prática pelo governo federal. O que nós necessitamos nesse momento é o compromisso político dos nossos governantes. Estando o Ministério Público do Trabalho acompanhando e participando do fórum, ele pode se apropriar de informações muito importantes para pleitear, via futuramente eventuais ações, a implementação de políticas públicas específicas para a erradicação do trabalho infantil. Imagine quando você passar na UFBA ou no Enem e o seu ex-professor vê você passando na TV. O seu professor ficará com muito orgulho. Então vamos dizer não ao trabalho infantil e sim à educação. A ausência de políticas públicas que efetivem o combate ao trabalho infantil levou o MPT a criar o projeto Orçamento e Políticas Públicas, encabeçado pela Cor de Infância. A proposta é cobrar dos municípios brasileiros a implantação de políticas que garantam o bem-estar de crianças e adolescentes. As estatísticas mostram que, apesar dos esforços, o trabalho infantil ainda faz milhões de vítimas. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que 215 milhões de crianças são sujeitadas à exploração de mão de obra. No Brasil, são 4 milhões e 200 mil vítimas. Ainda segundo a OIT, a cada minuto, uma criança sofre acidente de trabalho. Para a assessora política Márcia Scioli, a soma das políticas públicas que garantem os direitos da criança e adolescente é que vão, de fato, combater o trabalho infantil. A gente só consegue erradicar o trabalho infantil se a gente tem a promoção da cidadania da criança e do adolescente em todas as suas possibilidades. Outra questão abordada pela assessora é a forma que os orçamentos e políticas públicas são executados. Segundo o CIAF do Siga Brasil, são as informações oficiais do governo, no programa específico para a promoção de direitos da criança e do adolescente, há previsto 430 milhões e nós executamos, o Brasil executou até agora em torno de 120 milhões. Ou seja, estamos na metade do ano e temos um terço desse orçamento, um quarto desse orçamento executado. Segundo a secretária do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, os desafios não param por aí. Apesar dos programas sociais de transferência de renda, a exploração de mão de obra infantil ainda continua presente nas famílias carentes. O grande desafio nesse momento é exatamente fazer uma revisão da política de transferência de renda, né, definindo que essa política de combate à pobreza, ela também tem como foco prioritário o combate e a prevenção ao trabalho infantil. E é preciso que as crianças retiradas do trabalho infantil ou em situação de vulnerabilidade, ou todas as crianças, estejam numa escola de qualidade, não só taxa de escolarização, mas frequência com rendimento escolar, com a efetiva conclusão do ensino fundamental. E essa escola, ela tem que ser ofertada em tempo integral. Justamente para garantir a implantação de orçamentos e políticas públicas transparentes, o Ministério Público do Trabalho criou em 2009 o projeto de Orçamento e Políticas Públicas para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A atuação do MPT é no sentido de cobrar propostas orçamentárias que priorizem políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Os municípios muitas vezes alegam falta de orçamento, falta de dinheiro, mas quando a gente vai olhar esses orçamentos, há um gasto sempre nas festas regionais, ou um gasto muito grande em propaganda, sendo esquecida a criança e adolescente, que são prioridades legais. No estado da Paraíba, o projeto já é uma realidade e tem conseguido bons resultados. Nós fazemos visitas também, né, em loco, lá nos municípios, verificamos todos os projetos existentes, as políticas. Se não existirem, nós convocamos a prefeitura, convocamos o poder legislativo municipal, todos os atores sociais que estejam envolvidos com essa temática da criança e do adolescente, e fazemos uma audiência pública, tentamos sensibilizá-los, propomos a subscrição de termos de ajustamento de conduta, de forma a compelir o poder público municipal a adotar, criar efetivamente, né, políticas de atendimento à criança e adolescente. No próximo bloco, MPT discute terceirização em audiência pública na Bahia. É daqui a pouco no Trabalho Legal.
A Câmara dos Deputados deve votar até o fim do ano projeto de lei sobre terceirização nas relações de trabalho. Do jeito que está, o projeto pode prejudicar a vida dos trabalhadores brasileiros. Por isso, foi tema de uma audiência pública realizada na Bahia. A precarização do trabalho no Brasil também foi discutida pelos participantes. Eles já são quase 11 milhões em todo o Brasil. Os trabalhadores terceirizados representam 9% da população economicamente ativa do país. A pesquisa do IBGE revela ainda a existência de 31 mil empresas brasileiras de prestação de serviços. O projeto de lei que propõe regulamentar a terceirização tramita no Congresso Nacional desde 2004. A proposta encontrou resistência de sindicatos, procuradores e juízes do trabalho. Por isso, foi amplamente discutida durante a audiência pública realizada na sede do MPT, na Bahia. Embora a terceirização seja um fenômeno empresarial, ele não pode ser utilizado em detrimento dos direitos dos trabalhadores. É importantíssimo nós travarmos o diálogo com os parlamentares que estão diretamente relacionados à aprovação e ao relatório final do projeto. O governo, que tem uma base parlamentar formada tanto por representantes dos trabalhadores como dos empresários, evita anunciar uma posição clara sobre o assunto. No entanto, segundo o deputado federal Arthur Maia, atual relator do projeto na Câmara, a proposta deve ir para votação até o final do ano. A terceirização ela ocorre no Brasil há longo tempo, cada vez com mais intensidade, todos nós sabemos disso. Mas não existe um regramento jurídico, não existe uma lei para fazer o regulamento da terceirização. É por isso que nós eu sou relator, é uma lei de autoria do deputado Sandro Mabel, que já passou por uma comissão especial na Câmara dos Deputados e que tem sido e promovido ao longo do seu curso no Congresso Nacional um debate muito profícuo entre trabalhadores, empresários e a sociedade de uma forma geral. O Ministério Público do Trabalho defende uma série de mudanças no projeto. De acordo com o MPT, o texto é claro. Haverá um incentivo direto à terceirização do trabalho e vai ficar mais difícil para o terceirizado conseguir seus direitos na justiça. A partir do momento que se permite a terceirização de uma forma indiscriminada, naturalmente os direitos dos trabalhadores vão ser diminuídos. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, disse que o projeto interfere ainda na liberdade sindical dos trabalhadores. Imagine a hipótese de você colocar toda uma gama de trabalhadores que exercem as atividades as mais distintas possíveis, que não tem uma unidade, até porque as atividades são distintas, sua formação é distinta. Enfim, colocar todos esses trabalhadores numa mesma entidade sindical, tipo sindicatos, trabalhadores, prestadores de serviços terceirizados. É evidente que isso aí, na realidade, significa negar o próprio exercício da liberdade sindical. Os trabalhadores nunca vão se organizar para lutar pelo exercício e pela garantia dos seus direitos. Na avaliação do Procurador do Trabalho José de Lima, coordenador da CONAFRET, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas, a proposta diminui a responsabilidade do empregador ao não estabelecer regras claras para proibir a terceirização de atividades fins das empresas. O Ministério Público do Trabalho não é contra a terceirização. Aquela terceirização regular, aquela que é feita normalmente, de forma legal, ninguém é contra. A gente só combate realmente a terceirização ilícita, que traz naturalmente uma precarização da relação de trabalho. E, com certeza, o projeto, do jeito que está, com a responsabilidade subsidiária, com a extensão da atividade terceirizável para qualquer atividade da empresa, isso vai ser um tiro, realmente nem no pé, é no coração dos trabalhadores brasileiros. O projeto deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara ainda no primeiro semestre. Se aprovado, o texto vai para o Senado e terá de receber o crivo da presidenta Dilma Rousseff. Pelo segundo ano consecutivo, o trabalho legal aparece na lista de indicados ao Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. A lista de finalistas foi anunciada nesta quarta-feira em Fortaleza. O programa concorre com a cobertura da força-tarefa feita pelo Ministério Público do Trabalho na usina de Jirau, em Rondônia, em julho do ano passado. O vencedor será anunciado no dia 29 de junho. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista especial com o Dr. Henrique Correia, que acaba de lançar 2 livros que já são sucesso no meio jurídico.
É daqui a pouco, o intervalo é bem rápido, não saia daí. O Trabalho Legal desta semana recebe o procurador do Trabalho, Henrique Correia, um dos autores de 2 livros, um é o Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST e Estudos Aprofundados do MPT. Muito obrigado, doutor, pela participação do senhor no nosso programa. Obrigado a vocês. Doutor, vamos começar falando dos Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST, este que é o livro que já está na sua 2ª edição. A primeira edição durou somente 20 dias e a segunda já está acabando também. Um enorme sucesso, e isso se deve à análise criteriosa feita de toda a jurisprudência do TST. Como que foi o trabalho? Qual foi a motivação de vocês em fazer essa análise aí da jurisprudência do TST? Não havia ainda no mercado editorial um livro que tratasse de forma detalhada das súmulas e OJs por temas. Então, o leitor começava a ler a súmula número 1, que era de bancário, depois ia para adicional de insalubridade, depois recurso de revista. E nós mudamos essa sistemática, colocando as súmulas e OJs por temas. Ao ler recurso de revista, você tem todas as súmulas e OJs naquele capítulo, né? Então, nós condensamos o assunto, né? Colocando as súmulas e OJs por matérias. Foi essa a grande invenção que nós tivemos e que deu muito certo. E como que foi feita a escolha de como foi feita a avaliação, do que avaliar, do que citar dentro do livro? Tanto eu quanto o Ellison, né, que também é procurador do trabalho, nós estudamos bastante tempo para o concurso do MPT. E nós tínhamos essa dificuldade de entender a jurisprudência do TST e, em razão disso, nós criamos esse mecanismo de estudar por temas. Então, essa foi a ideia original, né? E na atuação do dia a dia, hoje no MPT, nós lidamos praticamente com só súmulas e OJs. A CLT está bem antiga, né? Então, isso também levou à criação desse livro. É justamente isso que eu ia tratar com o senhor. Hoje as consolidações da lei do trabalho, ela perdeu em si um pouco o caráter de modernidade. As súmulas, então, elas têm a importância total aí justamente por tratar de assuntos que a CLT não trata. Exatamente. A jurisprudência do TST hoje é que rege o direito do trabalho. Existe, é óbvio, a legislação trabalhista, mas muitas vezes o juiz, o procurador, atua mais em cima da jurisprudência do TST do que a CLT, né? Até, se você me permite, há uma crítica de alguns autores, e nós mesmos temos essa crítica em algumas súmulas e OJs, que há um caráter até legiferante do TST. Ele atua, às vezes, com ideias novas, criando jurisprudência aí que não há previsão na CLT, né? Isso é Inclusive aqui a gente tem a OJ, o senhor estava comentando comigo, a 130, é isso, de ações civis públicas. Qual que é a importância de se avaliar e de se comentar uma OJ como essa? Nós, como os autores, eu e o outro autor, nós somos do MPT, nós demos uma cara de MPT, né? Um perfil do Ministério Público no livro, né? Sem esquecer da magistratura e do lado do dia a dia da advocacia. Mas a OJ 130, ela trata da competência para o ajuizamento da ação civil pública. O que nós, membros do Ministério Público, somos contrários ao posicionamento do TST, né? O posicionamento majoritário do Ministério Público é que deve-se iniciar a ação civil pública no local do dano, né? O TST, por outro lado, entende que se a ação tem abrangência de mais de um município, deve ser na capital do estado, um local longe da onde ocorreu o dano. Então, tudo isso é tratado nesse livro e a OJ 130 é muito criticada por nós, procuradores do trabalho, é óbvio, respeitando o posicionamento dos juízes do TST, mas o posicionamento do Ministério Público é totalmente contrário. O senhor está dizendo do posicionamento do MPT, todas as súmulas aqui foram embasadas de acordo com os princípios do Ministério Público do Trabalho?
nós não era impossível escrever um livro sem deixar a essência do Ministério Público, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Nós estudamos a nossa vida toda de concurso para o Ministério Público. Então nós trouxemos esse lado do MPT, sem dúvida, para o livro. Um livro com certeza muito interessante, assim como os estudos aprofundados do MPT, que, doutor, seria um manual do Ministério Público, né, do Trabalho. Sem dúvida, não há nada parecido com esse livro Estudos Aprofundados, porque nós abordamos todos os pontos sobre o Ministério Público, né? São 27 artigos dos nomes mais influentes da instituição. E nesse contexto, todas as matérias, tudo que é tratado pelo MPT está aqui dentro. Exato. Se fosse para resumir em 3 partes o livro, na primeira parte do livro, no primeiro capítulo, nós tratamos da instituição, né? O que é o MPT? Tem o artigo do Procurador-Geral do Trabalho, o artigo do presidente da associação, né? Então nós tratamos o que é o Ministério Público. Depois nós tratamos das áreas de atuação, trabalho infantil, trabalho escravo, administração pública, trabalho portuário. E por fim, na última parte do livro, nós tratamos das ferramentas, que é o processo coletivo. Um livro completo. Então como que a gente pode hoje dizer que seria a atuação do MPT na sociedade? O trabalhador está completamente coberto por essas ações? É possível cobrir todo, né, o território nacional de forma eficaz com o corpo de procuradores que nós temos atualmente. Agora, o Ministério Público do Trabalho tem um papel essencial na defesa do trabalhador brasileiro, em todas as frentes, né, seja pela falta do concurso público, trabalho infantil, né, precarização do trabalho nas terceirizações ilícitas. Então, o Ministério Público atua realmente na defesa do trabalhador em todo o território nacional. Então essas ferramentas externas são todas tratadas no livro também, citadas? Sim, sim. As ferramentas, né, de colocar em prática a defesa dos direitos da criança e do adolescente, do meio ambiente de trabalho seguro, são tratadas aí, que é o processo coletivo, né? Como uma ação englobando vários trabalhadores. Isso é tratado com 7 ou 8 artigos nesse livro. Muito interessante. Por ser um manual, ele é algo bastante interno, mas o público-alvo dele não é somente os procuradores, né? Ele foi feito pensando na instituição MPT, né? Então, num primeiro momento, os procuradores do trabalho foi dirigido a esse público, para nós, procuradores. Num segundo momento, para os advogados que atuam junto ao MPT. E também, como as questões são trabalhistas, para juízes, advogados da Justiça do Trabalho e estudantes de concurso, né? Então, realmente, ele seria uma ferramenta para todos aqueles que querem conhecer o MPT, as ações, está tudo aqui. Em resumo, quem quer saber o que é o MPT, esse é o livro. Muito obrigado, então, doutor, pela presença do senhor no nosso programa. Obrigado vocês. Conversei agora com o Procurador do Trabalho, o doutor Henrique Correia, que juntamente com o outro Procurador do Trabalho, o doutor Elison Biessa dos Santos, escreveu 2 livros. Um deles é esse, Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST e Estudos Aprofundados do MPT. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!